Hoje tem 3 datas importantes, comemorativas nacionalmente, que é o Dia da Adoção, que é aquele dia que a gente não poderia passar em branco, que é aquela luta diária que todos nós temos que nos preocupar, que é com a adoção. Porque a adoção muita gente às vezes vê como caridade, muitas vezes vê como fazendo uma bondade, e a adoção na realidade é um ato de amor e um ato irreversível. É um ato que quando a gente escolhe adotar, quem escolhe fazer uma adoção, ele está passando o amor, a gente diria assim, ele está sendo maior até do que quando você concebe um filho, eu como mãe aqui dizendo, que é do seu próprio DNA. Você está escolhendo sem saber de onde veio, porque veio ao mundo, como veio, com amor para aquela criança ou jovem ou adulto, que a adoção não tem cor, não tem, que a gente tem que criar esses tabus também, e que aqui a reflexão hoje é justamente para a gente ver a adoção como um ato de amor, não ir por impulso, e sim por amor, e lembrar que a adoção é para o resto da vida. A adoção, você vira pai ou mãe, alguns, né, casais diferentes que têm a mesma situação de pai ou mãe, que a gente diria que são os novos modelos de casal, e estão aí adotando e educando super bem. Então tem que parar, a gente parar para refletir que nós temos sim que lutar por um mundo melhor. E lutar por um mundo melhor é se preocupar com essas pessoas que estão no abandono. Sobretudo, essas pessoas que não têm culpa, que aí foram concebidos por algum motivo ou por outro, estão recolhidos, foram para abrigos e muitas vezes nas filas, nas burocracias, foram crescendo ali e ficando mais difícil sua situação de adoção. Porque a gente sabe que isso é estatístico, as pessoas ainda hoje preferem crianças de alguns gêneros, crianças de algumas cores, crianças em faixa etária de recém-nascido, e isso dificulta alguns tipos de adoção de crianças que ali estão com idades mais avançadas, muitas vezes, de cores que às vezes ainda se diz que não tem racismo. A gente sabe que, infelizmente, os números ainda traduzem que existe, sim, preferência ainda nas filas de adoções. Então, a gente pede até aos colegas, que sei que aqui tem alguns que são muito sensíveis, a deputada Simone, que é mulher, muito sensível, assistente social, não pode não ser sensível, a gente até pela profissão, sabe da sua sensibilidade, sabe que trabalha na área de humana, né? Porque mais humano do que assistente social não dá para existir. Eu tenho 2 tias que a elas eu tenho todo o respeito, são assistente social, tia Ieda e tia Alice, que trabalharam aqui, fizeram grandes serviços à população, e delas a gente vê a luta do assistente social nisso tudo. Então, a gente pede até Vossa Excelência a ver isso também com bons olhos, e que a gente comece a ajudar a conscientização da adoção, a despertar aquele amor e também a responsabilidade. Quantas crianças, eu tenho uma mãe que é secretária de Desenvolvimento Social, já foi do governo do Estado, primeira-dama do Estado, e hoje da cidade de Parnaíba pela 3ª vez, e trabalha constantemente com isso, junto com os conselhos tutelares, junto com os juízes da infância e juventude, e a gente vê que é uma luta e que muita gente acha que faz sua parte só fazendo doações materiais. E aí que eu digo para todos nós que doações materiais são importantes, porque todos os projetos precisam da doação material. Mas o mais importante é a gente ter a doação do coração. Por isso, hoje, primeiro, parabenizar aqueles que adotaram crianças e que tratam como filho, e que tratam como neto, e que tratam como cidadãos, e que formam um cidadão, que dão exemplo para outros, que a esses levem nosso parabéns e nosso muito obrigado, porque vocês estão fazendo, sim, um país melhor e um mundo melhor. São atitudes como essa que a gente deve conscientizar e que deve responsavelmente lutar. Hoje também é um dia muito importante, que é o Dia da Indústria. Inclusive, hoje,
teria, né, uma homenagem a todos os industriais, concedido medalhas, dentre eles iam receber as medalhas de mérito da Federação das Indústrias. Eu sou a menor de todas que ali estou recebendo, agradeço pelo serviço que a gente prestou mesmo, ajudando várias indústrias a implementarem na planície, ajudando as indústrias na desburocratização, ajudando as indústrias a sempre ouvi-las nas pastas que nós ocupamos. Mas também vou citar alguns que lembro que são muito, muito maiores que eu, que também estão sendo homenageados hoje, que por motivo de força maior, essa data vai ser prorrogada e ainda não está com a data. A FIEP já falou para todos, comunicou a todos e vai remarcar a data. Teve também o Denis, que é um jovem promissor, empreendedor, representante do SESC. Também lembro aqui do secretário de governo, do excelentíssimo senhor governador, que também está sendo homenageado hoje. Dentre nosso Pessoa de Parnaíba, que é da Associação Comercial, que é um grande Luiz Pessoa, muito bem lembrado pela FIEP, e perdoe os que eu não estou lembrando agora, porque são, eu acho que uns 10, mais ou menos, homenageados, e como eu não anotei, perdoe, não é que são desmerecedores ou menos merecedores. Esses eu estou lembrando. Tem Vigerlênio também, um grande empresário e empreendedor da região, dentre outros muitos, que eu acredito chegam a uns 10 ou 12, que são homenageados com essa medalha de mérito este ano pela FIEP. E dizer que, enquanto todos nós dormimos, como eu vi hoje um vídeo da FIEP, muito bom o vídeo, porque é um vídeo que nos toca. E eu acho que aquilo que nos toca a gente tem que passar. Enquanto nós dormimos, a indústria está produzindo. E é isso, nessa frase, o vídeo tem mais emoção, mas essa frase nos tocou e eu queria transmiti-la para vocês. É isso que acontece, e acontece mais. Enquanto nossas crianças dormem, as nossas indústrias são a esperança de um futuro melhor, de emprego e de independência, e de menos supervivência, de menos pessoas que precisam se formar, ter pós-graduações e mestrado, e que ficam aí espalhando currículos para conseguir uma vaga pública, às vezes não pelo concurso público, e sim comissionada, muitas vezes até se humilhando, muitas vezes saindo da sua profissão. Então, fica a nossa esperança na indústria, porque todo país que indústria é forte, são países que progridem, são países que têm forte geração de imposto, geração de emprego e renda, e é isso que faz o mundo cada vez mais forte. E não podia esquecer, e deixei para terceira homenagem, que o dia de hoje é do trabalhador rural. Olha que grande importância, trabalhador rural, ao lado da indústria e o trabalhador rural. E um nunca excluiu o outro. Ali as mãos firmes, fortes, as mãos que trabalham, as mãos que lutam, as mãos que estão ali, dia a dia sol, produzindo para todos nós. E quantas vezes estão, a gente tem até na história, né, alguns como boia frias que comiam pela história, mas hoje, em pleno século XXI, existe ainda maltratos, existe exclusão, existem leis não respeitadas. Então, são para eles o nosso muito obrigado, porque essas mãos amigas, essas mãos trabalhadoras, essas mãos de luta é que representam a gente e que nos dá o combustível de continuar a lutar por cada cidadão, do mais simples ao mais importante, porque nós somos um ciclo, nós nos formamos no mesmo mundo. E fazer uma homenagem especial aqui a um grande brasileiro que se foi hoje. Há um grande brasileiro que a gente tem, todos nós somos brasileiros, Parnaíba, Piauí, Piauí é Brasil, e todos os municípios do Piauí, nós somos brasileiros com muito orgulho, tenho certeza que isso aqui, todos nós temos em comum. E hoje se foi um grande brasileiro, o Alexandre Negrão, acho que todos conhecem. E deles a gente tira também eu diria que uma inspiração. Foi um guerreiro, como corredor, como piloto, ele foi muito bravo, muito duro.
mas como pessoa foi alegre e foi feliz, e fez os outros felizes. E nossa missão é essa. Cada um tem a sua dureza no seu ser, nas suas convicções, sejam felizes e façam os outros felizes e não se incomodem muito com o do outro. Então, ele sempre nos deu uma grande lição. Acho que o Brasil perde um grande brasileiro, empreendedor grande no Ceará e em Goiás, e mais, foi o que ajudou o cofundador da Nestlé, primeira empresa de genérico. Então, mostra o tão grande ele foi e o tão pequeno, a mim eu me coloco diante do que foi e quero aprender com o seu legado. Então, deixa aqui como brasileiro, um brasileiro que partiu com muito orgulho, que nos deixou um grande legado e que serve de inspiração para mim e tenho certeza que para muitos jovens que aí estão. Então, também entramos hoje com alguns requerimentos. Mas antes, nós vamos primeiro agradecer que hoje, na planície litorânea, está tendo a visita do excelentíssimo governador do Piauí, que está levando o orçamento participativo para a cidade de Parnaíba. Tudo que todos nós sonhamos é o estreitamento município com o governo do Estado, independente de lados partidários. E se os vereadores souberem ouvir e ver o tamanho da grandeza dos orçamentos e o governador, por outro lado, deixar totalmente livre essas escolhas e os parlamentares que também têm nas regiões suas demandas e seus anseios e os pedidos, se todos se aliarem em projetos desse tipo são aprovadíssimos, são aplaudidos. Aqui eu sempre disse, quando tiver que discordar, nós temos a liberdade de discordar. Quando tiver que aplaudir, a gente tem que aplaudir. Esse tipo de gesto nos dá esperança. Quer dizer que a gente tem certeza que vai acontecer? Não, mas nos dá esperança. E da esperança que a gente busca as datas e os resultados. E aqui, então, obrigado, excelentíssimo senhor governador, pela visita à cidade de Parnaíba e toda a planície hoje, e espero que esse orçamento participativo vá para frente, saia dos papéis, saia das audiências públicas e que possa se colher os frutos lá na ponta, no ano seguinte ou nesse ano, conforme os cronogramas, que a gente ainda não entendeu muito bem o cronograma do governo, mas vamos pedir indagações, vamos pedir que eles sempre esclareçam para a população, porque esse é o nosso papel. Nós aqui também lembrando que a visita do excelentíssimo senhor governador foi no campo da UESP, e aqui a gente também vai com esperança as divulgações de 60 milhões que serão aplicados nos campos da UESP. Mas a gente queria também detalhes disso, saber onde, como, quando, cronograma, por quê, como escolheu a aplicação de 60 dividido em, não sei se dividir em todos os campos, porque o que a gente tem é de rede social do próprio governador, ela é muito resumida. Então, a gente queria dados mais oficial. Vamos fazer visita ao reitor da UESP, vamos fazer visita também ao secretário de governo e vamos pedir, sim, é a nosso dever, transparência, esclarecimento. Se tiver que acrescentar sugestão da comunidade, faremos ela, e aqui o nosso papel é esse. Então, agradecemos, pelo menos, porque tivemos duas notícias que despertam a fé e a esperança. E é assim que a gente acredita no mundo melhor. É quando se sai das picuinhas pessoais para as grandezas dos municípios e dos munícipes. Aqui também a gente entrou com pedidos importantes hoje, que nos cobram muito, que é sobre a água que é base de saúde, que é base de vida, que é base da Constituição Federal, que é direito fundamental do ser humano, e sobre também ao uso indevido das verbas da AGESPISA, que tem que dar explicação. Cada município tem seu contrato, que aqui fique bem claro. Isso aqui hoje é diretamente para você, consumidor. Aqui não é
para os parlamentares, porque os parlamentares, eles têm, como se diz, têm acesso às informações, mas é para você, consumidor, para você que consome, tanto bate nas nossas portas e pergunta por que ninguém faz nada e não consegue resolver nada e dizer nada claro em relação à GESPISA. Aqui nós estamos exatamente fazendo essa pergunta que vocês nos questionam, tanto a GESPISA como ao excelentíssimo senhor governador, de o porquê que cada município que tem seu contrato individualizado com a concessionária. Eu queria pedir um favor ao deputado Marden, se por gentileza pode falar um pouquinho mais baixo, deputado, porque está trabalhando um pouquinho, por gentileza. Não, eu estou perguntando se pode, porque eu estou só perdendo só uma pergunta, está realmente bem alto. Aí, a gente, aqui voltando aqui, porque pedindo até desculpa, mas assim, a GESPISA nos pedem muito, nos imploram muito socorro. E a gente já recorreu ao ex-deputado Santana, nos atendeu muito bem, prometeu ir na cidade, isso representando a planície litorânea, mas temos dúvidas. Quais as dúvidas que nos questionam muito o consumidor? O porquê que cidades maiores têm que tirar recurso daquelas cidades, se os contratos são individuais, e elas têm o consumidor que pagar a conta duas vezes, por ela e por outro contrato. O porquê que essa atribuição não é do governo do Estado? O porquê que o aporte financeiro é do próprio contribuinte e não do governo. São dúvidas. Se tem uma legislação específica, o que a gente quer? Esclareça a comunidade como um todo, esclareça os contribuintes, esclareça os municípios, esclareça os munícipes, porque que uma cidade, se os contratos são individuais, a responsabilidade é individual, a prestação é individual, por que um tem que pagar a conta do outro? E que se não seria o governo que teria que entrar como contrapartida? Se existe uma lei, se existe um acordo, se existe algo, eu desconheço, me perguntam e me questionam sempre. Então, nossos questionamentos são bem legalistas, bem de transparência, bem de pedido e bem de socorro. A água, como eu digo sempre, ela não pode esperar. E fomos surpreendidos também com o aumento, um pouco até, diria, fora de hora, um aumento nas contas das GESPISAs, tudo aqui em anexo, toda a parte legalista, e pedimos também informação do porquê. Se não há contraprestação de serviço, nem porque você paga, como eles estão avaliando esses aumentos e datas que eram previstas para depois, para outros meses. Está sendo antecipado aqui. Coloquei todos os anexos, tudo detalhado, para os que não conhecem bem o caso ver. A gente precisa de explicação, a gente precisa de uma coisa bem simples, o princípio da transparência. O princípio da transparência, ele é basilar, tão cobrado por todos, tão cobrado por todos, e às vezes a gente não tem, nem a gente que é parlamentar não tem acesso. Então, como que a população, que ali paga a conta, ela pode ser respondida? Então, a gente fez também esse requerimento, fizemos também um pedido aqui, isso aqui é um pedido de análise, não é projeto de lei, é apenas um pedido para o governo do Estado analisar sobre o que dispõe a Lei de Propriedade de Veículos Automotores de IPVA, acrescentando e modificando a redação do artigo 5º, no qual passariam também a micro-ônibus e propriedade de empresas ou consórcio de empresas de ônibus responsável pela elaboração de serviços de transporte coletivo de passageiro, adquirir a partir da data da publicação dessa lei. Os veículos de fabricação nacional, de propriedade microindividual, não vou cansá-los para a lei, vou deixá-la à disposição, tirar cópias e quem quiser tem um acesso e vamos lutar. Isso é uma sugestão porque só cabe, ressaltando aqui, só cabe qualquer lei que tenha ônus de arrecadação, que não conste em LOA ou que não já seja votado, que não seja previsto, nova, é de poder exclusivo de autoria do Executivo. Aqui são sugestões ao Executivo, o Executivo lê, analisa, justifica ou não, é de responsabilidade dele,
mas aqui são pedidos da população que nos fazem diariamente. Então, hoje, são essas nossas palavras, com fé, Deus, esperança, garra, compromisso e, sobretudo, com responsabilidade com aqueles que acreditaram em nós. Encerramos aqui. Nosso muito obrigado.